Ok, pessoal, então, oficialmente bom dia, né? Sejam bem-vindos para mais uma das nossas aulas de introdução à Sagrada Escritura. É, Nós estamos, né, esse percurso que mais ou menos estamos fazendo, isto é, depois de algumas conversas, né, sobre o ambiente de formação do Antigo Testamento, a gente passou, né, para o Novo Testamento, falamos um pouco também, digamos assim, falamos um pouco também, né, sobre, digamos assim, o ambiente de formação do Novo Testamento. Depois conversamos um pouco sobre o conteúdo, né, daquilo que é o Novo Testamento, um pouco, uma breve introdução, né, digamos assim, né, sobre os livros, sobre a sua organização, né, sobre um pouco, né, um enfoque teológico, sobretudo dos evangelhos, né, falamos um pouquinho disso. E agora a gente mais ou menos retornou aqui, né, ao Antigo Testamento para a gente ver, né, mais internamente a organização dos livros e fazer também, né, se possível, uma breve introdução ao Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento que em parte, né, um ilustre desconhecido é, de vários cristãos, né, porque o contato que a gente tem, né, com o Antigo Testamento, ele às vezes é reduzido, né, em grande parte ao uso litúrgico cristão, né, que não, digamos assim, não abarca todo o conteúdo do Antigo Testamento, muito pelo contrário, né, é uma escolha seletiva em vista, né, do que nós temos no Novo Testamento. Né? Então, a gente teve a ocasião de ver um pouquinho, né, a organização da Tanakh. Né, inicialmente, então, a gente começa com esta perspectiva organizativa, né, dos textos hebraicos, segundo a perspectiva hebraica. Né? Por hora estamos nessa perspectiva aqui, só mais tarde um pouquinho a gente vai, né, aguardem, tenham paciência, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre, fundamentalmente, né, sobre a organização do cânon cristão, né, que segue, evidentemente, um outro percurso, né, segue um outro critério, não este do cânon da Tanakh, né, da Bíblia judaica, mas pega em parte aquilo que é, digamos assim, a organização dos textos segundo aquilo que nós encontramos no cânon, né, da tradução grega do Antigo Testamento, né, da chamada Septuaginta, né, em parte ao menos. Né? Então veja, nós conversamos um pouco, né, sobre a organização da Torá, né, 5 livros, o que nós cristãos chamamos de Pentateuco, né, 5 rolos, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vimos que a nomenclatura é diferente, né, para a tradição hebraica e para a tradição cristã. Tradição hebraica, Gênesis, Bereshit. Né, são sempre as primeiras palavras do texto, primeiras palavras do texto hebraico, ao passo que os nomes, né, nas nossas Bíblias cristãs, né, provêm, né, de títulos dados pelos tradutores da Bíblia Septuaginta, que não pegam, portanto, das primeiras palavras que aparecem no texto grego, mas escolhem um termo mais ou menos que, digamos assim, né, indica o conteúdo do livro. Né? Por isso, Gênesis, origens, né? As origens, fala da origem do mundo, a origem da humanidade, a origem do pecado, a origem, né, do povo de Israel com a vocação dos patriarcas. Depois falamos sobre Êxodo, né, Shemot, Shemot, eis os nomes dos filhos de Jacó que desceram ao Egito, começa assim o texto do Êxodo, Shemot, portanto em hebraico se chama os nomes, e o texto, né, dá a indicação, né, o nome grego que vem para a nossa Bíblia, depois latinizado a partir do título grego, Exodos, que significa saída, quer dizer, o termo, título que indica o conteúdo do livro, grosso modo, né, ao menos uma parte do livro, porque, como a gente sabe, o livro do Êxodo não trata somente da saída do Egito. A saída do Egito vai até o capítulo 15, né? E o restante do livro. Então é um título que não abarca, né, completamente, digamos assim, o conteúdo do livro. Depois vimos, né, digamos, a nomenclatura, né, do livro Levítico, Vaikra,
porque o primeiro versículo começa dessa forma, né? Vaikra Adonai el Moshe Meohel. O Senhor chamou Moisés da tenda da reunião, Vaiomer Lav, né? E ele disse, Vaikra, o nome hebraico, e o nome grego é Leviticon, né? Porque o assunto, um dos assuntos principais é a tribo levítica, responsável, né, pelo culto, né, pelos sacrifícios, pela normativa religiosa, né, digamos assim, do povo de Israel. Né. E depois vimos também um pouquinho sobre o livro dos números, né, Bamidbar, no deserto. As primeiras palavras ali, né, Vaikra Adonai el Moshe Bamidbar, o Senhor chamou a Moisés, né, no deserto. De sim, ele diz estas palavras. E a gente tem então o título, título grego, né? Aritmoi, que significa números por conta de os dois recenseamentos, né, que são momentos chaves do livro, capítulos 1 a 3, depois o capítulo 26, que tem números a perder de vista, são a contagem dos números, né, dos homens, hábitos para a guerra, etc., né, de cada uma das 12 tribos, dos seus clãs, das suas famílias e por aí vai. Né? E depois vimos um pouquinho sobre o Deuteronômio, né, que, digamos assim, começa também as primeiras palavras, né, em hebraico, Ele Hadevarim Asher Diber Moshe El Kol Israel Rayaten. Essas são as palavras que disse Deus a Moisés, a todo que essas são as palavras que Moisés pronunciou a todo Israel do outro lado do Rio Jordão. Então, primeiras palavras em hebraico, Devarim, palavras ou discursos. Né? Passo que o nome grego é Deuteronomos, segunda lei, né? Do capítulo 17, versículo 18. Né? O rei deve fazer para si uma cópia da lei, diz lá naquele capítulo 18, no capítulo 17, versículo 18. E os tradutores grego colocaram como Deuteronomos, como segunda lei, isso deu título. Então, vimos essa organização um pouquinho, né? Então, e começamos a comentar um pouquinho sobre o conteúdo também, isto é, o conteúdo, né, do Bereshit, isto é, do livro dos Gênesis, como nós cristãos o chamamos, né? E vimos, né, essas duas grandes partes, né? Capítulo 1 a 11, livro das origens, e depois capítulos 12 a 50, a história dos patriarcas. E nós vimos também, fundamentalmente, que essa divisão é conteudística e que ela não respeita indícios literários técnicos internos ao livro, né, que o professor de Bíblia do Pentateuco certamente irá trabalhar com vocês a partir da recorrência do termo Toledot, ou gerações, né, ou genealogias, ou histórias que são contadas. 10 recorrências de Toledot. Né? Falamos um pouquinho sobre a origem do mundo, Deus Criador, né, soberano, que cria unicamente com o poder da sua palavra, textos sacerdotais, portanto, o contexto do exílio babilônico, em que Israel, no exílio babilônia, entra em contato com uma cultura, uma religião politeísta, né, com histórias, epopeias de deuses que criam o universo, que criam a humanidade, etc., por cima e para baixo. Né, e aí a gente tem um Israel exilados, né, sem o templo, sem a terra, sem a monarquia, né, que precisa redefinir a sua identidade religiosa. Né? E nessa redefinição da identidade religiosa precisou colocar por escrito as tradições majoritariamente até então orais e ao mesmo tempo, né, responder aos desafios, né, de tradições religiosas, né, que são fundamentalmente politeístas. Né? Então, a influência dos relatos mesopotâmicos, ao menos como oferta de quadro de frame, de quadro, né, reflexivo sobre as origens. Né? Então, a gente tem uma reviravolta fundamental, né, dos autores sacerdotais que põe, enfim, toda a agonística batalha dos deuses para a criação do mundo nas origens, ou a própria geração dos deuses não tem nada disso, e ao mesmo tempo tudo aquilo que na Mesopotâmia, né, os elementos da criação que eram fundamentalmente tratados, né, como espécie de divindades, agora, né, digamos assim, tudo isso é posto, né, debaixo da soberania do único Deus que tudo criou. Então, não há
motivos, né, para idolatrar o sol, a lua, as estrelas, né, a terra, as águas, o mar, etc. Por quê? Porque o Deus de Israel, soberano, né, único, onipotente, tudo criou, sem esforço, sem agonística, sem peleja, sem suar a camisa, com o poder da sua palavra. E tudo está a serviço né, a serviço da humanidade. Serviço da humanidade. Então, uma história extraordinária, né, de um início esplendoroso, né, digamos assim, para a humanidade, que depois acaba entrando num processo, precisa explicar a situação atual. Né? Israel precisa não somente falar sobre as origens, em confronto com a literatura e a teologia, a religião e as religiões mesopotâmicas, mas precisa dar conta da situação presente, Israel no agora, que é uma situação de exílio, de tragédia, de catástrofe, etc. Então, da onde que vem a origem do mal, né, no mundo? E aí a queda, a história do jardim, do paraíso, etc., né, o jardim do Éden, né, e a desobediência, né, ao preceito divino. Todos os males da humanidade provém, segundo a concepção judaica, da desobediência ao seu preceito, ao seu mandamento. Né? Deus coloca limites para o humano, né? E o humano transgride o preceito divino. Daí entrou, né, o mal no mundo. Entrou o mal no mundo, né? E esse mal se tornou uma espiral crescente, né, de desarmonia, né, e de violência e de brutalidade, de forma que Deus teve que reeditar o mundo, né, digamos assim, na figura de Noé, o único justo, né, salvando a ele, os seus 3 filhos, seus três noras. E aí o mundo é reeditado, é reiniciado com o justo Noé e esses 3 filhos que, digamos assim, repopulam, né, repovoam o mundo inteiro, a descendência dos três filhos de Noé. Né? Mas a situação, né, o mal continua presente, né, no coração do homem. Digamos assim, o próprio Noé já comete ali um desatino, né, na sua bebedeira, etc. Depois, na descendência, logo em seguida, a gente tem a reunião dos povos em Babel para a construção da Torre de Babel. E depois, então, a gente tem neste mundo povoado por estas situações, Deus chamará um descendente, então, né, de Sem, o filho primogênito de Noé, Sem, daí os povos semitas. A genealogia, então, do capítulo 11, da qual nós conversamos um pouquinho, né? Começa com Sem e vai até Taré, pai de Abraão. Então, são duas listas genealógicas importantes nessa primeira parte aí, do livro do Gênesis. Né? O capítulo 5 começa com Adão e vai até Noé. E, né, no capítulo 11, né, vai de Sem, o primogênito de Noé, até Taré, o pai de Abraão, começando a história de Abraão, e aí a história dos patriarcas. Né? Então, conversamos um pouco também. Eu estou retomando aqui, né, para refrescar a memória, a história dos patriarcas. Né? A história de 3 patriarcas, né, 3 patronos desta nação, que leva a questionamentos sérios. Né? Como assim uma nação tem 3 patronos? É incomum, né? Para as origens da humanidade, para as antigas civilizações, era só um. Né? Se o povo se chama Israel, então o patriarca por excelência devia ser quem? Devia ser Jacó, que brigou com Deus e recebeu o nome de Israel. Só que o cara não tem um currículo vitae dele, não é grande coisa. Porque é brigão, porque é trapaceiro, né, e tudo mais. Né? Basta ver Oséias, né, primeira referência mais antiga ao patriarca Jacó, né, que recebeu o nome de Israel, encontra-se no livro de profeta Oséias, né, capítulo 12, e ali, 11, 12 por ali, na qual, né, o profeta bate duramente nessa memória. O povo israelita, nortista, separatista, idolátrico, etc., está nessa situação porque, basta ver o patriarca, né, já é, né, desandada a situação. Então, veja, a gente tem, né, digamos assim,
3 patriarcas, e aí a seleção certamente de 3 representantes de 3 grupos, né? Possivelmente no contexto pós-exílico, em que a Torá é fechada, nós já falamos disso, né? A Torá é confeccionada, é fixada canonicamente, como nós o conhecemos, no contexto pós-exílico, no qual a gente tem, digamos assim, né? Gente que, por ocasião do exílio babilônico, fugiu para o Egito, certamente alguns fugiram para o Egito, né? Na invasão de Nabucodonosor. Fugiu para o Egito, né? Depois volta do Egito, uma vez que passou a guerra. Outros que são levados para a Babilônia, né, com Nabucodonosor, e terminado o exílio babilônico, com o edito de libertação de Ciro, em 589, retornam para a terra. Veja, 2 grupos diferentes, né, que por momentos históricos particular, um momento histórico particular da invasão da terra, fizeram, né, uma excursão para um destino diferente. E tem aqueles que ficou lá, o povo da terra, Am Haaretz, que ficou presente na terra, que não saiu de lá, não arredou o pé, né, não arredou o pé, nasceu lá, está lá, não sai de lá. São 3 grupos diferentes, né, que apelam para 3 patriarcas diferentes. Né? 3 patriarcas diferentes. Né? Digamos assim, o patriarca Jacó representa estes, ou que vão, né, para a Síria, que fogem, né, para a Síria, ou para o Egito, porque o próprio Jacó desceu ao Egito, né? Depois que José, né, finalmente lá conseguiu um espaço, né, se tornou grão-vizir, né, governante de todo o Egito, né, todos os irmãos desceram, inclusive o patriarca Jacó. Assim, Israel, Jacó brigou com Deus, o nome de Israel, sempre o mesmo, né, representa esses grupos, né, que por ocasião de fome, de carestia, né, de calamidade, de guerra, não sei o que, né, desce o Egito. Desce o Egito, né. Abraão é o representante, por assim dizer, de alguma forma, majoritariamente ao menos, daqueles que foram exilados para o exílio babilônico. E por isso a tradição sacerdotal diz que Abraão nasceu, né, em Ur dos Caldeus, né, lá no sul da Babilônia, no sul da Mesopotâmia, né, digamos assim, no sul da Mesopotâmia. Portanto, os exilados ou repatriados no contexto pós-exílico retornam, sai da onde? Sai de lá, do mesmo lugar. Então tem as mesmas origens abraâmicas. Representa, portanto, estes que já nasceram lá na Mesopotâmia, talvez, né, os filhos dos filhos, né, desses exilados, e agora voltam para a terra prometida, né, querendo ter direito à terra. Né. E o grupo que nunca saiu da terra, que teve sempre ali, o povo da terra, que não saiu, não redou o pé, é representado certamente pelo patriarca Isaac. Isaac é este, né, que nasce na terra, morre lá, não reda o pé. E a gente, né, sugeria aquela ideia, inclusive um oráculo divino, né, em Gênesis capítulo 26, no qual, né, Isaac, por ocasião também de uma carestia, de uma fome, né, desce, né, afoito para o Egito, porque para lá foi seu pai Abraão, né, para o Egito por ocasião de uma fome, de uma carestia. Mas um oráculo divino o proíbe de descer ao Egito. Então, fundamentalmente, a gente tem, digamos assim, né, um patriarca que representa estes que estão sempre na terra, né, não arreda o pé dali, estão sempre por ali. Então, foi preciso 3 patriarcas, né? E aí os 3 patriarcas são colocados nessa linhagem genealógica, Abraão, Isaac e Jacó. Né? Então, isso é importante recordar, esse ambiente, né, como cenário de produção, né, ou de registro literário de tradições orais, né, se coloca nesse contexto ali, e isso é o pano de fundo, né, sobre o qual a gente tem que ler e interpretar as histórias, né, ou interpretar esses textos ali. Dito isso, então, a gente ficou de começar um pouquinho, né, digamos assim, uma introdução sobre o conteúdo também, né, do livro do Êxodo, o final do livro do Gênesis, né, o patriarca Jacó, que brigou com Deus e o nome de Israel, desceu ao Egito,
para reencontrar-se com o filho José, por lá ficou, por lá morreu. José vem numa procissão fúnebre a enterrar o pai, na Terra Prometida, depois volta para o Egito de novo e fica lá. Fica lá, então nós temos os israelitas no Egito. E assim abre-se o livro do Êxodo, como nós conhecemos, o livro de, conforme diz a tradição hebraica, Shemot, Shemot, os nomes, porque como eu já mencionei, o livro começa com o elenco dos nomes dos filhos de Israel que desceram ao Egito. Ve'ele Shemot bnei Israel habaim Mitzrayim et Isaacob ou Jacob. Ish uvetor ba'u. Cada um com a sua própria família, com a sua própria casa. Esses são os nomes dos filhos de Israel que desceram ao Egito, isto é, Jacó, e cada um deles, dos seus filhos, com as suas famílias. E aí a gente tem então a listagem, digamos assim, dos filhos que estão ali, e aí o cenário muda. No capítulo 1 do livro do Êxodo, surge um novo faraó que não conhecia José, nem os seus feitos, e começa então a colocar em suspeita a presença numerosa dos hebreus no Egito. E aí a gente tem então essa preocupação fundamental de limitar, de um controle de natalidade, permitindo, portanto, que somente as mulheres sejam preservadas, sejam deixadas com vida, e os bebês do sexo masculino sejam então liquidados, jogados no rio Nilo. Um decreto de morte do faraó. Então é nesse contexto aí, de perseguição, de controle da natalidade, de escravização com violência. Israel serve ao Egito, a escravidão beparec, com brutalidade. O problema é sempre isso. Não é problema servir no contexto cultural da antiguidade, servir a algum senhor como serviço, de prestação de serviço, etc. A escravidão não era como a gente pensa, um bicho tratado a coisa, etc. Não, o servo tinha certas garantias, podia ter a sua família, servir ao senhor, etc. Direito à comida, sustentamento, proteção, tudo mais. Então, assim, muita gente sonhava em ser servo de um bom senhor. Por quê? Porque a principal preocupação na antiguidade era comida. Como você vai achar comida, como você vai encher a sua barriga, vai viver, e como você vai sustentar a sua família. Ora, se você tem um bom senhor, que tenha posses, que tenha condições, muita gente sonhava em ser escravo, ser servo, porque você despreocupa com o sustentamento, despreocupa-se com a comida, você tem bom senhor, dá proteção, tem condições financeiras. Seja como for, então aqui o problema é a servidão beparec, com brutalidade, eles são maltratados a duras penas, usados como força de trabalho forçado, com violência. E é nesse contexto então que nasce no capítulo 2 a figura de apresenta-se ali as origens havia um homem da tribo de Levi que casou-se com uma esposa da tribo de Levi. Então os pais são levitas, a descendência de Levi, que geram este bebê, o baby Moisés, que fica escondido, se mantém esse bebê escondido, porque, digamos, as parteiras estão ali passando e caçando os babies para poder jogar no rio. Mas é a polícia do faraó, não podendo mais escondê-lo, então, digamos assim, a mãe, que a gente saberá o nome lá no capítulo 6, do livro do Êxodo, tem uma genealogia que mostra as origens de Arão, o sacerdote. A preocupação ali é sacerdotal daquela genealogia, preocupação altamente sacerdotal,
né? Mas que ali, então, mostra os pais de Arão. Ora, Arão é irmão de Moisés, né? Então, os pais são chamados de Amrão, o pai, né? E a mãe, Jocabete. Jocabete, né? Então, Amrão casou-se com a sua tia Jocabete. É curioso ali, né? Porque se casou com a própria tia, né? Jocabete, seria mais velha, menos na tradição grega, então dessa forma, né? A tradição hebraica é um pouquinho diferente, mas não é o caso de uma análise mais precisa agora, fazendo só uma introdução. Então você tem então então a gente saberá dos nomes, né? Dos pais só lá no capítulo 6. E o baby Moisés então é posto num cesto calafetado, né? Com piche, né? Um cesto de junco, arrumadinho ali, né? Posto no rio Nilo. E a sua irmã, a irmã de Moisés, vai então acompanhando o cestinho rio abaixo. Então, já aparece uma irmã mais velha, porque o bebê está num cestinho, a irmã está caminhando, né? Essa irmã, a gente conhecerá o nome dessa irmã de Moisés, né, e de Arão só mais tarde, né? Só mais tarde, lá no capítulo 15, né, no Cântico de Moisés, né, após a travessia do Mar Vermelho, no final do cântico, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, entoou com as mulheres também um canto, né, um cântico ali. Então, o nome da irmãzinha aparece só mais tarde. Também na narrativa a gente conhecerá um irmão de Moisés, né, citado de Arão. Né, a primeira vez que aparece o nome de Arão é lá na vocação de Moisés. Né, Moisés, depois que fugirá, até de Madian, vai se casar com Zípora ou Séfora, né, com a tradução portuguesa, e terá filhos, etc. E levando as ovelhas do sogro Jetro, né, para, digamos assim, uma espécie de buscar comida. Né? Deus se manifestará a ele, e aí Deus, né, digamos assim, Moisés faz uma série de objeções a Deus. Na verdade, são 5 objeções, né? Até que Deus enche-se de ira com Moisés. Né? Já chega. O cara inventa desculpa demais, né, para não aceitar, pra não aceitar a missão, né, que Deus está, então, digamos assim, apresentando, né, a Moisés para realizar. E numa das objeções, né, Deus diz, olha, não tem o teu irmão Arão? Ele fala bem que Moisés apresentou essa objeção, né? Então, lá no capítulo 4 a gente vai se inteirar que Moisés tem também um irmão que se chama Arão, que virá ao encontro dele quando ele estiver retornando para o Egito. Né? E aí depois a gente vai se inteirar na genealogia, né, que Arão é mais velho do que Moisés. Então Moisés é o último. De novo, estamos naquela ideia, né, que já conversamos, de um Deus que não escolhe o primogênito, que é um costume, né, das culturas antigas de escolher o primogênito como o verdadeiro herdeiro, digamos assim, o patriarca, aquele que era responsável, né, por toda a tribo, pelo todo o clã, né, e fundamentalmente também dispunha de toda a herança. Né? E aí esse negócio de um primogênito que recebe toda a herança, claro que causará certos problemas, né? Causará certos problemas porque, como é o caso de Jacó e Esaú, né? Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado no pé, eram gêmeos, e aí, né, por conta, né, dessa primogenitura, tem toda a desavença. Né? Jacó primeiro compra o direito de primogenitura. Tinha duas coisas, né? O direito de primogenitura, que é comprado com prato de lentilhas, e depois trapaceia o irmão, né, ajudado pela mãe, e rouba a bênção de primogenitura, que é outra coisa. Né? Então esse negócio de primogênito que fica com tudo, né, o negócio deu problema. Deu problema, a gente já viu isso na história dos patriarcas, porque quando chega Esaú com um prato de comida, diz, olha, não é você?
já comi, já te abençoei. E aí, né, se dá conta que o irmão te passeou e Esaú começa a chorar, chorar, chorar. E diz ao pai, não tem nem um restinho de bênção, não sobrou nadinha. Né? São essas perguntas curiosas e o pai fica silencioso, né? O velho, né, Isaac tentou abençoar Esaú e acabou saindo com uma maldição. Então assim, fica tudo pro primogênito, né? Ou ao menos aquele que roubou a bênção de primogenitura. Então essa situação causará sempre desavença, problema. O próprio Jacó, né, teve que fugir do irmão, teve a vida em perigo de morte, etc, assim para baixo, né? Isso deu pepino, né? Morreu, quase morreu de medo porque o irmão matar ele, né? A vingança. E quando Jacó ficará velho, né, antes de morrer, claro, vai dar uma bênção também. Mas não vai dar a bênção, só a bênção de primogenitura para o primogênito. Jacó, que viu o irmão Esaú naquela naquela situação, né, e que colocou a sua vida em risco também, né, abençoou todos os filhos. Então já dá uma distribuição na bênção, né, para não causar desavença. Vamos abençoar todo mundo, né, vamos democratizar a bênção, porque esse negócio de só um pegar a bênção inteira, né, aí, né, o negócio não vai. E depois o livro do Deuteronômio, que a gente sabe, também vai reger um pouco essa questão da herança. Não ficar tudo só para o primogênito, mas, né, o primogênito ficar com 2/3 da herança e 1/3 fica para o segundogênito. Isso se são dois irmãos, né? Se são dois irmãos, né, um fica então com 2/3, outro fica com 1/3. Agora, se são, suponhamos, 5 irmãos, você tem o primogênito e outros 4 irmãos. Como que divide a herança, segundo a reforma do Deuteronômio? Divide em 6 partes. Então é 5 filhos, primogênito e outros 4, divide a herança em 6 partes. Né? Aí o primogênito fica com 2 partes, como se fosse 2 irmãos num só. E os demais ficam com as outras partes. Então estão vendo essa situação, né? Mas Deus, então, né, volta à questão, Deus não parece seguir essa ideia, né, do primogênito, né? A ideia, né? Os primeiros 2 irmãos foi Caim e Abel. Deus agradou-se da oferta de Abel e não agradou-se da oferta de Caim, né? Abel mais novo. Então assim tem, né, um distanciamento aqui da eleição de. No caso de Moisés, a mesma coisa, né? Não escolheu Arão, que é o mais velho. Primeiro a irmã era mais velha, Miriam, mais velha de todos os 3, né? A mulher, tudo bem, não contava. Agora, para a cultura da época, o herdeiro, né, é o primogênito, é Arão, né? Deus, Arão, digamos assim, né? Podia ter escolhido Arão. Qual que seria o problema? Em tese, né? Moisés podia ter sido comido por jacaré, crocodilo, Nilo. Seguia normal, Deus se servindo de uma tradição humana qualquer, mas não é o caso. Seja como for, volta na questão. Moisés, então, né, é salvo das águas. Salvo das águas, né? Como vocês estudarão depois com o Pentateuco, né, com o professor, né, o professor Pentateuco de vocês, certamente vai voltar nessa questão aqui e vai apresentar para vocês a lenda, né, do nascimento, uma lenda mesopotâmica antiga que remonta ao final do 3º milênio antes de Cristo e que conta a história do nascimento, da condenação à morte por meio das águas de um rio e do salvamento das águas. A estrutura é a mesma, muito similar aqui à de Moisés, de um poderoso, né, governante, portanto, né, uma criança salva que se tornará um grande governante. Se trata de Sargão de Agade, ou Sargão de Acade, né, em algumas traduções. Sargon ou Sargão, sei lá, Acade, Agade, depende aí das possíveis traduções que a gente tem, né? Seja como for, esse lá, né, essa lenda, porque ele formará o primeiro grande império. Então, o primeiro grande império mesopotâmico que se tem notícia, né, o império
de Sargão de Akkad, de Agade, sei lá, depende das traduções. Okay? Então, o seu salvamento é dessa forma, né? Por inveja, por suspeitas, né? Dos irmãos, né? O menino é solto no rio para ser morto, né? Será salvo, né? Por um aguadeiro. Aguadeiro é um, né? Pastor ali, né? Que passa pelas águas, que vem as águas, etc., que cuida da fonte, que trata das ovelhas, e será criado, né, como um aguadeiro, né, e depois montará, rejeitado, menino rejeitado que foi, criará um exército, né, vencerá cidade por cidade e estabelecerá o primeiro império babilônico, né, de forma que o império babilônico, né, de Nabucodonosor é chamado de Neo-Império Babilônico, Novo Império Babilônico, porque o Império Babilônico mesmo, o primeiro é de Sargão de Akkad, okay? Sargão de Akkad, final do terceiro milênio antes de Cristo. Seja como for, né, então há, digamos assim, biblistas que supõem, né, uma reedição reeditamento, uma reapresentação da história de Sargão de Akkad na figura de Noé, o que eu acho um pouco complicado, visto que Noé não é tirado das águas e depois crescido como um pastor. Ele se tornará pastor mais tarde, né, depois da sua segunda vida, né, como genro feliz de Jetro, seu sogro. Mas ele será salvo das águas e crescerá como um príncipe do Egito. Né? Como príncipe, certamente, deverá... É claro, né, tem toda a problemática, né, como a gente falou, de um Moisés, né, digamos assim, que é recebido, né, pela princesa Renutmire, né, que sabe que é um filho de hebreu, ela diz lá, é o menino dos hebreus. E o tirou das águas, e o chamado de Moisés. Moisés. Possivelmente o negócio é histórico. Por quê? Tem alguém, né, tem alguns, né, Martin Note, por exemplo, né, que trata a história de Moisés como uma espécie de epopeia, né, de criação literária que foi inserida tardiamente, que o livro do Êxodo pode tirar a história de Moisés. Pode tirar Moisés do livro do Êxodo, que o livro do Êxodo funciona normalmente, né, e quem seria os responsáveis pela libertação não seria Moisés, mas seria os anciãos. Bem, Martin Notes não resolve certos problemas sérios. Né? Um primeiro problema sério é o nome de Moisés, que não é o nome hebreu. Se fosse um personagem inventado, né, pela literatura, teria dado um nome hebreu a este grande herói da libertação do povo. Não foi dado um nome hebraico a Moisés, foi dado um nome grego, Moisés. Né? Moisés quer dizer gerado de Tutmoses, Ramoshet. Ramsés é Ramoshet. Ramoshet é gerado do deus Ra. Tutmoses, gerado do deus Tut. E Moisés, Moshe em hebraico, né? Tutmoshe, Ramshe. É nome grego, é nome egípcio, perdão, né? Nome egípcio, o cara tem nome egípcio. Possivelmente o nome de Moisés, nome completo, seria gerado do deus Nilo, porque o Nilo era considerado uma divindade. Então, possivelmente esta Enlil-Timir, né, princesa do Egito, considerou o baby, né, como um dom, uma dádiva, né, deste que era considerado uma divindade, o rio Nilo. Ok, pessoal, fazemos uma pausa e logo em seguida nós retomamos então mais um pouquinho, uma pausa para restaurar as forças. Logo retornamos.